Gratidão por você estar aqui para mais um vídeo do Projeto Elevação. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada espiritual, o início de como eu fui tocado para buscar a minha elevação, para começar esse projeto dentro de mim, de transformação, de minimizar minhas sombras, maximizar minha luz, até engasguei, ó. Minimizar minhas sombras, maximizar minhas luzes, para poder impactar as pessoas que estão ao redor, meus amigos, meus familiares, a transformar minha vida profissional. Meu nome é Sérgio Paluma e começando aqui mais um vídeo do Projeto Elevação. Então vamos lá. Minha jornada espiritual começou através da dor. Você já deve ter ouvido, né? Que a maioria das pessoas busca esse desenvolvimento espiritual ou pelo amor ou pela dor. No meu caso foi pela dor. Eu estava num momento muito focado naquela matrix materialista de educação, trabalho, conquistas para garantir estabilidade, segurança para os meus familiares. Então, foco só na parte material, na parte do trabalho, muito foco no trabalho, na parte profissional. Mas, com isso, várias outras áreas da minha vida foram um pouco colocadas de lado. E isso gerou consequências, gerou dores, feriu pessoas. E, por isso, eu comecei essa busca espiritual. Eu sentia que alguma coisa estava errada, eu sentia esse chamado dentro do meu peito e busquei apoio numa casa espírita. Então, eu sou católico como a maioria dos brasileiros, registrado, batizado como católico, mas nunca fui um católico praticante, não me sentia muito à vontade com as práticas, os dogmas da igreja. Gosto muito de estudar história, era uma das matérias que eu mais gostava quando criança e quando adolescente. Enfim, ao longo da minha vida estudantil, e me afastei muito da questão da religião nesse momento de estudar todas as dores que foram causadas no mundo pelas perseguições religiosas, pelas cruzadas, pelo como a Igreja Católica enriqueceu, né? E isso me fez me afastar. Nunca tinha sido um praticante, era muito simpatizante, sempre tive Jesus dentro do coração, sempre acreditei em Deus, mas não era um praticante católico. Meus irmãos mais velhos começaram a trazer livros espíritas para casa. Então, na minha adolescência, li alguns livros espíritas e notei que aquilo falava mais com o meu intelecto, com o meu coração. Gostei, mas ainda assim não me tornei um praticante. Então, eu lia aqueles livros mais superficiais, né, de Violetas na Janela, Vera Lúcia Marinzec, do Espírito Antônio Carlos, enfim. Vários daqueles livros espíritas que tinham boas mensagens, que davam uma ideia do plano espiritual. Nessa época eu li Nosso Lar, gostei muito. Eu li O Mundo que Encontrei, que tem mais ou menos o mesmo conceito do Nosso Lar, de apresentar o plano espiritual, mas com uma linguagem do espírito, se eu não me engano, é Luiz Sérgio. Foi uma pessoa que passou pela Terra e desencarnou ainda jovem, então ele trazia uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia, que falava mais com a minha idade da época, né? Então foi um livro que também foi bem interessante para mim naquele momento. E eu tinha essa curiosidade de ler obras espíritas, uma vez ou outra frequentava algumas palestras, mas sem nunca ter me aprofundado na prática da religião ou da doutrina espírita.
Quando criança também, minha mãe começou a frequentar um centro de Umbanda, próximo da minha casa, no bairro que eu morava, no Rio de Janeiro, quando adolescente. E eu acompanhava ela, eu ia nas sessões de centro de Umbanda, gostava da forma, gostava por ter música, eu gosto muito de música, é uma coisa que eu vou falar aqui nesse canal mais para frente sobre música. Então, como tinha música, atabaque, me gerou interesse, com aquele meu olhar ainda de criança, adolescente, gostei, me senti à vontade, mas também foi um período muito curto, em que era muito mais pela curiosidade, pelo que acontecia durante a sessão no centro de Umbanda. Mas o despertar espiritual realmente veio na casa espírita, quando eu precisei de ajuda. Eu fui acolhido num centro espírita aqui de Fortaleza, que é onde eu resido atualmente com a minha família. E tão logo eu já estava frequentador assíduo do centro e mais equilibrado, entendendo melhor que aquilo era um mundo novo que se descortinava à minha frente, com muito conhecimento a ser buscado, muita informação. Eu comecei a ler os livros do Pentateuco kardeciano, eu comecei a ver vídeos, documentários, assistir palestras, tanto na casa espírita que eu frequentava, quanto também palestras através do YouTube, de palestrantes espíritas renomados, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Anete Guimarães. E assim eu fui cada vez conhecendo um pouco mais da doutrina e me engajando também nos trabalhos da casa. Então trabalhei na casa, em vários setores da casa espírita, trabalhei no Sopão dos Idosos, um trabalho de assistencialismo incrível, muito bonito que acontece nesse centro que eu frequento. Trabalhei no atendimento espiritual, fiz curso de passe, e aí trabalhei colocando os passes de forma mista, né? Então doando a minha energia, mas também recebendo dos mentores da casa, dos trabalhadores da casa, o benefício espiritual para repassar aos irmãos que iam ali buscar o passe. Fiz cursos na casa, então estudo até hoje, comecei no ESD, são 3 anos de estudo do ESD, depois vem o EAD, que são 5 livros, eu estou no final do 2º, então estou na minha jornada ainda de conhecimento dentro da doutrina espírita. Uma parte muito importante foi conhecer o Pentateuco kardeciano, ler as obras de Kardec, as 5 obras principais de Allan Kardec. Li várias obras de André Luiz, através do médium Chico Xavier, obras brilhantes. Algumas de Emmanuel também. E fiquei sedento por conhecimento, e fui buscando conhecimento, e fui me informando, e fui conversando a respeito desse assunto com os meus amigos, com as pessoas que frequentavam o centro. E me deparei em certo momento com um documentário chamado Data Limite. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre Data Limite. Se você não conhece ainda, eu já recomendo você ver o documentário Data Limite, porque o documentário Data Limite ele falou muito comigo. E aí eu vou explicar, quando eu fizer esse vídeo sobre o Data Limite, eu vou explicar o que especificamente me tocou, mas só resumindo basicamente, esse documentário Data Limite, ele pega trechos da entrevista do Chico Xavier na década de 70, quando ele fez 2 entrevistas na televisão no programa Pinga Fogo, abordando vários temas do espiritismo, respondendo a questões de jornalistas, céticos, pastores, evangélicos, padres, enfim. E ele trouxe o tema de espiritismo naquele momento ali em rede nacional. E esse programa Data Limite ele traz trechos e ele fala sobre a transição planetária, que a gente também vai ter um vídeo sobre esse assunto. E ele fala sobre esse momento da transição planetária.
e ele traz também o depoimento de pessoas que conviveram com Chico Xavier e que davam mais pontos em relação àquilo, às respostas que ele concedeu no programa Pinga Fogo. Então, o programa Data Limite é fantástico. Tá? Então, eu recomendo que você assista o programa Data Limite. E para mim, na minha busca, foi um divisor de águas, porque ele falou comigo em alguns assuntos específicos dentro do que eu estava pesquisando e que eu estava conhecendo sobre a doutrina espírita naquela época. E aí, ao longo do tempo, continuei a minha busca, continuei o trabalho na casa espírita e eu venho buscando novidades, buscando outras coisas, buscando sentido através dessa questão da data limite, buscando outros pontos que também possam agregar ao meu conhecimento e deixar esse conhecimento mais amplo, uma visão mais integrada do todo. E dentro dessa busca, eu tive a oportunidade de ter um encontro com uma pessoa, um mentor físico, no plano físico. E esse mentor, eu tive a oportunidade de ter alguns momentos. Vou detalhar um pouquinho mais essa história, porque eu começo a contar agora a história sobre o patrono desse trabalho, Projeto Elevação, como esse patrono se apresentou. E eu vou contar um pouquinho dessa história. Vocês estão vendo aqui a imagem da medalha de São Bento, né? O lema que eu falo no final, Ora et Labora, e que está aqui no subtítulo do Projeto Elevação, do canal do Projeto Elevação. Ora et Labora é um lema beneditino, então é de São Bento. E eu estou aqui, eu sempre vou fazer os meus vídeos aqui no canal utilizando o meu terço de São Bento. Eu não sei se dá para ver bem aí na tela, o terço de São Bento, com a medalhinha de São Bento, né? E foi interessante porque eu tive a oportunidade recente de ir ver um show de música de rezo de um artista, e seria num sítio, uma determinada data no final de semana, e eu me programei com a minha esposa para a gente ir para esse sítio um dia antes, para poder descansar, para poder aliviar o estresse, para poder organizar os planos, os pensamentos. Então a gente chegou um dia antes e se programou para retornar um dia depois de quando o evento encerraria. E como nada é por acaso, o fato de eu ter chegado um dia antes fez com que eu encontrasse a pessoa que ia ser o artista, que ia conduzir o show. E aí eu tive a oportunidade de ter uma conversa, cerca de 2 horas e meia, com essa pessoa. Então, onde ele trouxe muito da experiência dele, muito do chamado que ele recebeu para começar essa missão dele, a missão dele de divulgar a música de rezo. E aí ele, enquanto estávamos ali conversando, falando de nossas experiências, escutando muito das experiências dele, absorvendo muita coisa positiva, né? Foi uma conversa muito bacana. Estava eu, minha esposa e o artista. Chegou uma pessoa que ia participar do evento, cumprimentou e falou: olha, vai ter novamente o momento do terço, porque ano passado, aquele momento que você fez antes do show, de rezar o terço e eu poder participar, de rezar o terço junto com você, mudou a minha experiência, eu ouvi as músicas de outra maneira, foi fantástico. Então queria muito participar do momento da reza do terço. Aí ele falou: sim, vai ter a reza do terço, então vamos nos encontrar aqui tal hora, antes do horário marcado para o show. Nós fazemos a oração do terço juntos e depois eu vou para lá e faço o show.
E ele aproveitou que eu e minha esposa, escutamos a conversa e nos convidou para participar dessa oração do terço. E como eu falei para vocês no vídeo de apresentação, nunca fui um católico praticante, sei o básico, conheço a oração do Pai Nosso, conheço a Ave Maria, mas recebi aquele convite e nos programamos para participar. E ver e participar daquele momento de rezar o terço e ver a devoção desse mentor ali se entregando o coração naquela reza e acompanhando. E depois o testemunho que ele me deu, né, sobre a prática de rezar o terço, como isso transformou a vida dele. Eu saí de lá com a decisão de vou implementar na minha vida, vou trazer como uma das ferramentas que eu utilizo para a minha jornada espiritual, para o meu equilíbrio emocional, vou incluir a prática de rezar o terço no meu lar, como eu já faço há vários anos, desde o momento que eu iniciei minha busca, o Evangelho do Lar, comecei também a rezar o terço. E aí, para rezar o terço, eu precisava comprar um terço. E fui buscar o terço, né? E numa loja especializada, que tinham vários modelos diferentes de terço, eu vi essas pontinhas pretas de hematita, a cruz, Jesus Cristo aqui, com um fundo preto, a cruz, o símbolo dessa medalha, que acho que não dá para ver muito bem na resolução da câmera, mas o terço falou comigo, foi ele que me chamou, e eu escolhi. Falei, não, eu quero esse terço. Comprei o terço, comecei a praticar e me deu a curiosidade de entender mais. Vi que era o terço de São Bento e fui conhecer um pouquinho mais do detalhe. E conhecendo mais do detalhe, quando eu me deparei com o tema ora et labora, ou seja, ora e trabalha, em latim, é justamente sobre isso que eu quero falar no canal. Porque antes da minha descoberta espiritual, eu estava focado totalmente na questão material, na questão de trabalho, um foco muito grande no trabalho, e deixando de lado toda a questão espiritual, o ora et labora falou muito comigo. Porque é orar e trabalhar. Então é orar, agradecer, pedir, mas também trabalhar para executar, para transformar os projetos em realizações. Então o lema falou comigo. E eu fazendo uma meditação, limpei os pensamentos, coloquei uma música tranquila e fiz uma meditação. E enquanto eu meditava, o lema estava o tempo todo na minha cabeça. A imagem do símbolo da cruz de São Bento aparecendo toda hora na minha cabeça. E eu encerrei aquela meditação tendo a certeza absoluta que São Bento é o patrono do projeto Elevação, é o patrono desse nosso trabalho. Então a gente começa a formar uma egrégora e as pessoas que vão ser atraídas para participar desse canal, que vão nos ajudar a divulgar esse canal, que vão compartilhar como você. Eu tenho certeza que você já se inscreveu vendo o meu chamado inicial. Eu tenho certeza que você está curtindo esse segundo vídeo. E você vai nos ajudar a levar essa mensagem para outras pessoas que nesse momento podem estar ainda focadas naquela matriz materialista, trabalho, da educação, e não buscando a elevação espiritual. A egrégora de São Bento vai estar junto conosco nesse projeto. E você está fazendo parte agora dessa egrégora. Então, Jesus nos disse que quando um ou mais se juntam em nome dele, ele sempre está presente. Com certeza, Jesus já está aqui, porque você está assistindo esse vídeo. Você está comigo nessas reflexões. E a gente vai começar, nosso grupo vai começar a formar
os inscritos nesse canal vão começar a formar uma egrégora, e essa egrégora ela tem um patrono, que é São Bento, que vai estar sempre conosco por aqui, que os beneditinos desencarnados, trabalhadores da luz do plano espiritual, que consideram muito as mensagens dessa cruz de São Bento, eles vão estar abençoando esse trabalho, coordenando esse trabalho, trazendo pensamentos, trazendo insights, trazendo novas descobertas, novos caminhos que vamos trilhar juntos e que eu vou estar compartilhando com vocês nos próximos vídeos. Então essa era a mensagem de hoje. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, venha participar conosco do projeto Elevação. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, com aquelas pessoas que você acha que pode estar buscando uma palavra como essa, que talvez o que a gente está tratando aqui de tema possa agregar para essa pessoa. Então compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal e não se esqueça, ora et labora, ora e trabalha, que esse é o caminho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!